Amém? Segunda Crônicas 32. Essa palavra eu vou até deixar o pastor pregar da próxima vez que estiver aqui, que eu acredito que ele pregando essa palavra vai ser... Eu quero me deter a um ponto só. Essa mensagem de Senaqueribe é algo tão forte, tão edificante, que todas as vezes que eu já escutei uma pregação desse texto aqui, eu fui muito edificado. Só que o Papai do Céu me deu uma vez um versículo que nunca ninguém tocou nesse versículo, que eu assim falei, é isso aqui. Como fala um outro pastor que uma vez eu fui visitar, desceu aqui. É isso aqui que vem do céu. Então eu quero, vou ler ele e a gente vai começar a desenvolver uma temática, né? Eu quero colocar como tema o caráter que Deus requer de nós. Amém? Que Deus nos ajude. Amém. Vamos lá. 2 Crônica 32. Versículo 1, tá assim. Vou ler na minha versão, tá? Se quiser botar a Almeida, para se quiser acompanhar. Vamos lá. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus varões para que tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disse: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Parei aqui. Amém? Gente, eu quero falar sobre caráter. Não é um tema fácil de abordar, porque embora parece muito bem explicado, todos sabem o que é caráter, é um tema que é muito complexo. Eu procurei aqui no texto, num dicionário, tá assim: é o conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os valores e firmeza moral definem a coerência de suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. E em outra parte está falando assim: uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter geralmente é qualificado como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém que com formação moral sólida e incontestável. Amém? Então, por aí a gente entende que caráter é um conjunto de qualidades e defeitos que interferem nas nossas atitudes. Trocando por miúdos aqui, é um conjunto de características nossas, características, é um conjunto de características que interfere na forma como a gente vê as coisas, na forma como a gente reage às situações. Por isso que falam que a pessoa que é conhecida como sem caráter, ou mau caráter, geralmente é a pessoa desonesta, mas possui
caráter. Ou seja, todos nós temos caráter. Entendeu? Independente quais são as coisas que formam o nosso caráter, a gente continua tendo caráter, bom ou não. Amém? Até aí? Então a gente entende que isso é de suma importância na vida de todos nós. Ninguém pode dizer que isso é uma coisa relevante. Por isso que é tão difícil abordar, porque a gente tem que ver o que é bom aos olhos de quem? Né? Porque a gente tem que analisar. Eu falo que é bom. Às vezes eu falo que é bom uma coisa aos meus olhos. A outra pessoa que olha aquilo fala que é bom, mas aos olhos dela. Então a gente tem que ter um prumo ou uma referência que seja incontestável, que aí a gente fala sobre Deus, né? Que tem o caráter incorruptível, que é perfeito em toda a sua forma de agir. Ele é perfeito, amém? Ele é bom, ele é tremendo, ele é o nosso referencial de vida. E como a gente vê isso, analisa as coisas, a gente vê que nós precisamos desenvolver um caráter que o agrada, desenvolver um caráter que faça com que a nossa vida venha a ser um espelho dele. Eu sei que eu estou meio perdido das minhas palavras, mas é o nosso sonho, é o nosso ideal, ser parecido com ele. Todo mundo está aqui construindo o seu caráter. O caráter é uma escolha. A construção, porque ninguém nasce com caráter. Quando você nasce, você é só emoção. Você ainda não desenvolveu o seu raciocínio. Você não desenvolveu a sua forma certa de pensar. E você vai formando isso. No começo, você não tem condição de escolher muito. Então você vê pessoas que são influenciadas, crianças que são influenciadas por coisas erradas, mas ela não sabe o que é bom, porque ela não tem uma referência ainda do perfeito. Então a pessoa vai crescendo e depois ela vai descobrindo por ela mesma o que é certo e o que é errado, ainda que os pais não falem. E a gente vê, eu trouxe um exemplo aqui de uma empresa, eu botei assim: o que falta hoje é a formação de um caráter que agrada a Deus, como eu falei. Vivemos em um mundo que os valores estão se perdendo. Pequenas coisas vão mudando nossa forma de ser, estragando se você deixar a sua mente. Por isso que Pedro fala: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, nisso pensai. Acho que está em 1 Pedro. Então, e tem outro versículo que fala que levamos todo pensamento cativo a Cristo. Então, e quando fala sobre isso, fala de uma escolha. Quando eu estava pensando outro dia, quando uma empresa ela contrata, vocês vão entender daqui a pouquinho, eu acho que dá tempo de abordar tudo. Quando uma empresa ela faz um anúncio para chamar novos funcionários, chamar candidatos, eu fiquei pensando como é que é essa seleção. Por quê? Porque a empresa, quando ela pega o currículo da pessoa, que a pessoa fala que fez isso, fez aquilo, que é formado nisso, que tem pós-graduação nisso,
que sabe consertar a máquina de cabeça para baixo, mergulhado com a corrente, amarrando as suas mãos, que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. A pessoa que está entrevistando, o entrevistador, ele tem todas essas informações, as qualificações, e muitas vezes ele confirma isso antes de chamar o candidato, porque existem os falsos currículos, que até daria uma outra linha de pensamentos, quando a gente fala o que não é, né? Mas não vamos por esse lado. Então o que acontece? O administrador, o entrevistador, ele pega o currículo e confirma quantas empresas ele trabalhou aí. Ele fez isso, vocês devem saber disso, né? Ele é uma boa pessoa e fez isso. Aí a gente fica pensando, o que ele procura então, se ele tem todo o perfil da pessoa na mão? Ele procura mapear o caráter da pessoa. Olha que interessante. Ele procura entender o que a pessoa como a pessoa o que forma aquele caráter. E aí, quando eu estava analisando isso, eu falei assim, meu Deus, isso é tremendo. E isso também pode ser levado para a nossa vida espiritual. Porque você tem que entender que o que faz aquela pessoa ser aprovada não é o que ela sabe fazer e nem a sua capacidade. Aí a pessoa fala, não, mas eu sei fazer isso. Eu sei desmontar aquela máquina, eu sei fazer aquilo dali, eu sei fazer aquilo dali. Por que aquela pessoa que está faltando alguns requisitos naquele currículo, ela ficou na vaga e eu não fiquei? Então, o que faz a pessoa ser aprovada aos olhos do entrevistador? A visão e a opinião do entrevistador. Aí você fica pensando assim, meu Deus, porque se você analisar, todos nós vamos fazer uma entrevista com Deus um dia. Todos nós. Independente do que você faz, você vai fazer uma entrevista com Deus. E aí, não é só. Eu estou até adiantando a parte do final. Não tem jeito, eu não sei formar aqui, endireitar as coisas aqui. Eu ia usar isso aqui, assim, isso é uma ouro, isso é uma pepita de ouro. Mas eu estou usando no começo. Mas, na hora que nós fomos entrevistados, interessa para Deus a sua capacidade. Tanto é que em Provérbios 3, ele fala assim, não confie na sua sabedoria. Deixa eu ver aqui se tem aqui o versículo. Espera aí que eu vou encontrar, só um minutinho. É bom a gente ver. Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Então, a gente fica olhando como a gente pode ser aprovado e como melhor colocando, o que Deus acha de nós. Deixa eu virar de novo a folha para o começo. O que Deus enxerga quando nos vê? Olha que frase, hein? O que Deus enxerga quando te vê? Aí a gente tem que entender o que Ele pode enxergar em nós. Em Salmo 139, eu não botei o versículo, é um salmo extenso que fala sobre: Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Conheces o meu deitar e o meu levantar, ainda que... Então, o Salmo 139, ele mostra como Deus nos vê. Antes que saísse uma palavra da minha boca, tu sabes. Correto? Vocês lembram desse? Antes que saia uma palavra da minha boca, tu conheces, tu sabes. Antes dos meus ossos serem formados, quando era uma massa,
o Senhor já escrevia os meus dias. Olha que tremendo. Então, Ele te conhece. Esse entrevistador aqui, ele sabe tudo de você. Aí a gente, agora eu vou virar. Aí a gente tem que entender, sabe quando a gente vai fazer uma prova, né? Eu fiz a prova pro Detran, passei, tá? Graças a Deus, passei a primeira prova, teórica. Suei frio, passei. Mas antes da gente fazer algo, uma prova, o que a gente faz? A gente estuda. E às vezes, como a minha esposa está fazendo um preparatório, está estudando, de uma certa forma, preparatório para fazer concurso. E ela chamou uma profissional que tenta entender a banca, quem vai fazer as perguntas. Entendeu? Ela estudou também o jeito da banca fazer a pergunta, para ela estudar da forma para preencher aquele requisito. Eu procurei na palavra, eu falei assim, peraí, como o Senhor nos vê? Vamos lá. 2 Samuel 16:7. A gente tem que entender um pouquinho de Deus, saber o que nosso papai, como é que o papai vê? Meu Deus, eu só estou botando referência errada. É isso mesmo, João? Segunda? Ah, meu Deus do céu, gente. Tem que botar, tá vendo? Ô, Jesus. Ah, aí não dá, né? Vai ficar até na gravação esse negócio. Tá, eu vou falar o versículo. Meu Deus do céu. O versículo tá quando Samuel, o pastor deve saber a passagem, quando Samuel foi ungir Davi, que Deus não vê o homem como o homem vê. Deus não contempla a aparência, mas Ele contempla o coração. Isso está na palavra. Eu trouxe a referência errada, mas está lá. Está em 2 Samuel, se eu não estou enganado. Deus não vê o homem como o homem vê. Então você pode se alegrar, porque não é o que você pode fazer, é com o que vale na tua vida para você ser aprovado. Não vale um glória a Deus aí, gente? Glória a Deus. O que vale na sua vida para você ser aprovado não é o que você sabe fazer, não é a sua capacidade, mas como Deus te vê. E como Deus te vê? Deus vê o teu coração. Aleluia. Deus vê o nosso coração, meu irmão. Aí, vamos tentar de novo a outra passagem? Isaías 55, 8 e 9. Aí, vamos ver se vai dar certo dessa vez. Vamos lá. 55, 8 e 9. Ah, dessa vez foi. Tá assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso é tremendo, meu irmão, porque Deus não é previsível. Você não pode falar que Deus se cansou de você, você não pode falar que já era para você, porque a gente tenta botar o pensamento de Deus como um pensamento de um amigo que se cansou da gente. Quantas vezes você se acusou dizendo que não dá mais porque Deus não fala contigo, porque Deus não quer saber mais de você, porque essas coisas aconteceram todas e você não tomou atitude, porque você não soube ser crente e você ficou totalmente arrasada pensando que Deus estava com raiva ou estava te desprezando. Mas quem disse que Deus pensa dessa forma? Quem disse que Deus pensa desse jeito? Quem disse que Deus se surpreende com você? Se você analisar o versículo anterior, que não é esse aí, o versículo, antes que você fale alguma coisa, Deus já sabia.
Então, Deus não vai se surpreender com seus erros. Agora, você tem que entender o que Deus está vendo em você. Você tem que entender que quando Deus foi ungir Davi, Davi não era nada. Ninguém via, nem o profeta via exatamente e sabia o que ia acontecer, mas nem o profeta via exatamente o que era Davi, o que Davi se tornaria. Ele só tinha uma missão. Deus, ele olha para a gente e vê o plano dele já cumprido em você. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele não vê o que você é agora, ele vê o que ele pode fazer em você. Amém? Porque está na palavra isso: antes que eu nascesse, os meus dias estavam sendo escritos. Então, o que faz esses dias acontecerem? Aí é outra pergunta que eu não posso entregar agora. Mas o que faz esses outros dias acontecerem na nossa vida? Vamos ver, vamos continuar. Dá tempo, né? Olha, hoje parece que o relógio está... Alguém está agarrando o ponteiro do relógio ali. Amém, vamos lá. Vamos lá. Já adiantei que não podemos confiar na nossa própria capacidade. E quando nós... É assim, até mesmo dentro do reino, quando Deus te dá alguma coisa e você gera um sucesso na tua vida, você tem que tomar cuidado para que aquilo não tire a direção de Deus da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus te dá alguma coisa e você passa a receber a glória para você, Deus fala: minha glória a outro não darei. Você perde essa direção de Deus. Está em Isaías 64, 6, uma passagem assim. Anota, bota aí, pastor. Vamos ver. 6. Olha que interessante, irmãos. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isso é tremendo, porque a gente tem que entender que a nossa justiça não nos habilita a ficar aprovado. O que eu acho muito correto em mim tem que ser abatido. Eu sou isso, eu sou aquilo. Deus tem me dado uma visão de águia, Deus tem me dado revelações, Deus tem... Se eu inflar, Deus mostra para mim na palavra, fala: olha, o que você acha que é justiça, para mim é como um pano sujo de imundícia. Então a gente tem que entender que servo, quando a gente fala servo, o sinônimo é escravo. Deus pagou um alto preço por nós, Ele nos comprou, mas Ele não nos trata como escravo, Ele nos trata como família. E quando nós vivemos em família com Ele, como um mordomo, cuidando das coisas do papai, se a gente tem uma autonomia separada, a gente tem uma autonomia que não glorifique a Deus, a gente deixa de ser servo. Se o empregado, ou se o servo, se o escravo começar a tomar atitudes sem perguntar ao seu senhor, ele já não está mais tomando atitudes de servo. A gente vê exemplos na palavra de pessoas que receberam revelações e caíram. Eu estou falando isso porque a gente está falando de quê? Caráter, certo? E qual é a pessoa que pode nos mostrar
na Bíblia, o que é ser um mau caráter sendo um servo de Deus? Aí eu vou te mostrar um. Jonas. Quem lembra de Jonas? Recebeu uma palavra, recebeu uma missão e foi embora para outro lado. Ele tinha que entregar uma missão, uma palavra para essa cidade. Ele foi para outra cidade. Ele foi para outro lugar. Ele pegou um barco e fugiu. Pensa só comigo. Como um profeta, ele tinha entendimento, certo? Certo? Não era uma pessoa leiga, certo? Então, se ele é uma pessoa estudada, como é que ele pode me explicar como se esconder de Deus? Você tem que entender que a rebeldia nos cega. Quem estava se escondendo era ele dele mesmo. Porque não é possível se esconder de Deus. E ele pegou um barco como se fosse eu vou para outro lado do mundo e Deus não vai me ver. Eu vou fazer o contrário daquilo que ele falou. A rebeldia começa a gerar uma falta de caráter na pessoa. Quando a pessoa fica rebelde com o Senhor, tudo vai se destruindo em volta dela, mas ela não liga. Quando o barco estava para afundar, que eles jogaram as coisas, vamos jogar a carga no mar para ele flutuar melhor. Quando o capitão ficou desesperado e encontrou ele escondido, aí perguntou: quem é você? Aí tirou, tem aquela situação, tirou a sorte, aquela coisa, descobriu que foi ele. Quem é você? Eu sou Jonas, eu estou fugindo do Senhor, aquela coisa toda. Significa que, primeiro, ele viu o desespero de todo mundo e não fez nada. Ele viu que ia haver morte, que ele era o responsável e não fez nada. Então significa que a rebeldia, ela distorce o nosso caráter e a nossa sensibilidade também, a ponto de a gente não ligar para quem está do nosso lado. Então a gente traz isso para a gente. A gente traz, por que não? Por que não trazer para a gente? Quando a gente se afasta de Deus, não que Deus dê aquela garantia, não, você está comigo, você vai, tudo vai bem, né? Mas quando a gente se afasta de Deus, tudo vai quebrando à nossa volta, porque Satanás vai encontrando mais espaço para agir, e a falta de sabedoria, a falta da mão de Deus nos guiando, faz a gente errar cada vez mais, e um abismo chama outro abismo, e a gente vai, e aí você fala assim: meu Deus, em que parte dessas coisas está acontecendo na minha vida? Será que eu estou sendo rebelde? Será que eu estou deixando de fazer aquilo que Deus está mandando? Será que eu estou deixando de escutar a voz de Deus na minha vida? Aí você tem que pensar também. Eu estou tentando me encontrar que não me encontrei. Você tem que pensar também de exemplos bons também. Você vê José, que foi vendido pelos seus irmãos, mas analisa a vida de José. O caráter que Deus colocou naquela vida foi tão forte, que ninguém conseguiu frear o sucesso na vida daquela pessoa. Ele foi escolhido para trabalhar na casa, ele foi tentado pela mulher do seu senhor, ele não quis, ele não poderia falar assim: pô, mulher bonita, ninguém vai ver, eu já tô bem na fita mesmo, ela não vai falar nada, eu já estou muito tempo parado, sozinho, muito tempo. Mas aquilo que Deus plantou, que fez com que ele tomasse aquelas atitudes, foi diferente. Você vê Daniel,
que o rei não encontrou nada que pudesse acusar ele. Ele era uma pessoa íntegra. Já a gente teve uma mensagem, até mesmo da Fernanda, falando sobre isso. Você vê Jó. Então, aí a gente tem que pensar que às vezes as emoções nos fazem agir no automático. Mas quando você está entranhado de coisas de Deus na sua vida, o seu automático é diferente. Você vê Davi, quando volta com seus guerreiros da cidade de Ziclag, todos choram, foi todo mundo sequestrado, está tudo queimado, está tudo ruim, vamos matar Davi, porque eu estou cansado, já guerrei muito por ele, e por causa dele, tudo aqui está quebrado, vamos matar ele. Tá, eles choraram até não conseguir mais. Mas qual foi a atitude de Davi? O caráter, ele influencia as nossas atitudes. Davi falou: para tudo, me traga o éfode, a estola sacerdotal, vamos orar, vamos perguntar a Deus o que eu devo fazer. Qual é a tua atitude que você toma no momento de guerra? Qual é a tua atitude que você toma quando tudo está dando errado? De que forma você age quando tudo está dando contrário? Quando não é possível, assim, pelo turbilhão de pensamentos, você escutar Deus. Nesse momento você está sozinho com o seu caráter, com os seus valores, com aquilo que Deus colocou em você. Ezequias, que foi o texto inicial, está falando sobre ele no capítulo 29, ele edificou altares, ele corrigiu a adoração do povo. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa aqui. Eu não... peraí. Eu até marquei aqui. Bota aí, pastor, rapidinho. Já estamos no final. Segunda Crônicas 36. Eu tenho certeza que está lá porque eu estou com a Bíblia aberta. Segunda Crônica 36. Aqui. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: filho de Israel, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapaste da mão dos reis da Síria. Aí você vê que isso aqui está no 30. Ele já tinha corrigido muitas coisas. Ele estava corrigindo, tirou os ídolos, ele começou a acertar a casa do Senhor, ele começou a acertar tudo no reino dele, fazendo tudo o que era agradável ao Senhor. E o que acontece? Depois que ele está formando o caráter dele junto do povo, ele está instruindo o povo a adoração, a busca, corrigindo a parte dos sacerdotes, as turmas dos levitas, dos sacerdotes. Ele está fazendo tudo aquilo, cuidando do povo de Deus. Então, tem um momento que, quando está tudo certinho, aí vem o rei Senaqueribe. Eu quero te dizer uma coisa: buscar a Deus e buscar o caráter de Deus em nós nos prepara para as lutas da vida. Então, se você tem a oportunidade de buscar a Deus, encher a sua mente daquilo que é de Deus, faça. Porque nos momentos de guerra, muitas vezes a gente não consegue orar. Eu não sei quantas pessoas aqui já passaram por lutas que não conseguiam nem mesmo orar, que só tinha aqui aquele resquício daquilo que Deus já tinha colocado no nosso coração.
Eu já passei por luta que a Fernanda profetizava, gritava isso, e eu falei, Senhor, não consigo. Eu tremia. Uma vez eu fiquei com a luta, era tão intensa, tão tremenda, que eu fiquei tão em estado de nervo que a carne do meu rosto tremia, vibrava. De tão estado de nervo que eu estava chorando. E eu lembro que uma oração eu fiz, eu falei, Senhor, eu não consigo orar. Me leva, Senhor, eu não consigo. Mas depois disso tudo, eu pude contemplar. Depois que passou isso tudo, eu vi que quando eu não estava escutando Deus estava agindo na minha família através do meu caráter que Ele formou em mim. Então, eu vou te mostrar como isso é tão sério. Quando a gente vai para o texto inicial, tá assim, depois dessas coisas, depois que ele fez tudo isso, 32:1, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Depois que tudo isso aconteceu, veio quem? O inimigo. Depois que você se prepara, depois que você se firma em Deus, não espere que vai ter uma trégua ali. Agora eu estou cheio de unção, duvido de chegar perto de mim. Ele vai vir. Só que agora ele não vai encontrar mais uma pessoa desmaratinada, mais uma pessoa fraca. Em nome de Jesus, agora quando ele vir, ele não vai encontrar mais um crente calado, um crente que não fala nada, um crente que não profetiza, que não verbaliza a sua fé, um crente que está andando de qualquer forma. Ele vai encontrar alguém que sabe orar, ele vai encontrar alguém que tem a unção, ele vai encontrar alguém que busca Deus, que fecha a porta do seu quarto e procura Ele. Ele vai encontrar alguém que consegue peitar Ele, mas não pela sua capacidade, porque Ele é aprovado. Nós somos aprovados, irmãos. Creia nisso. Dá glória a Deus, você é aprovado por Deus, porque o que te qualifica não é a tua capacidade, mas o que Deus vê em você. Aí está assim, depois disso tudo veio o rei. Mas aí, quando ele viu que aquele rei, ele ia vir, estava com o rosto de guerra, que está no versículo 2, que ele ia vir para destruir aquela cidade. Ele tomou conselhos com os príncipes, deixa eu ver aqui, ele teve conselho com os príncipes e os varões, que aqui mostra até um exemplo que a gente tem que ter. Isso está no versículo 3 de 2 Crônica 32. Então ele procurou os príncipes e os poderosos, para que teve conselho com os príncipes e os seus poderosos. Sabe o que isso dá conselho para a gente? No momento de luta, querido, não é lá fora que você tem que buscar, não, porque lá fora está o inimigo acampado contra você. Você tem que buscar alguém que tem unção para te dar conselho. Você tem que procurar o pastor. Tem pessoas que tem ovelhas que andam divorciadas do pastor, que não procuram o pastor na hora da luta, e depois ficam reclamando que ele não cuida. Eu vim de uma terra assim, eu estou aqui, agora é minha terra aqui, mas tem gente que passa por lutas e não procura o pastor. E aí? A primeira coisa que veio a guerra foi o quê? Procurar conselhos. Ele sabia o que fazer, mas ele procurou conselhos. A pessoa que tem caráter, ele não se firma no seu próprio entendimento, ele não confia na sua própria sabedoria, ele busca agregar, ele sabe identificar quem pode ajudar e busca para ele conselhos sobre o que fazer. A atitude é de quem? É dele, mas ele busca conselho de pessoas preparadas. Lá fora está o inimigo acampado contra você. Aqui dentro está os príncipes e os poderosos
as pessoas que oram por você, que buscam por você na sua vida pessoal. Amém? Cadê? Saiu? Aí, tá aqui, nessa parte 2 aqui, algo que eu achei muito forte. Tá aqui, no versículo 3. E teve conselho dos seus príncipes e dos seus varões, ali está poderosos, para que tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, no 4, muito povo se ajuntou e também tampou as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. Vamos parar por aqui. Primeiro, ele falou com os varões, com os príncipes e os poderosos, com os varões, pediu conselho para que se tampasse as fontes das águas. Preste atenção, meus irmãos, uma coisa muito séria, muito séria. Quando o inimigo ele vem contra nós, ele não vai bater em você aonde está mais forte, aonde tem resistência. Ele sabe que se ele encarar algumas partes da sua vida que está bem estruturada em Deus, ele vai perder. Correto? O que ele vai buscar? Ele vai buscar a sua fraqueza, porque todos nós temos, e nós admitimos diante de Deus, certo? Então ele vai buscar a sua fraqueza, o ponto fraco que existe em você, para te atacar. Se é um homem e ele não está muito firmado, pode ser a pornografia, ou mulher também, hoje é tudo igual, né? Nós somos iguais. Pode ser a pornografia. O seu ponto fraco, de repente, pode ser alguém te criticar, te derruba, te joga para baixo. O seu ponto fraco pode ser alguém te elogiar, te levanta demais, te afasta de Deus. O teu ponto fraco pode ser várias coisas que podem te quebrar, literalmente. E o que esse ponto fraco representa para Satanás? Alimento, fonte de águas. Aí, olha que interessante. Como a gente está falando de caráter, Ezequias ele corrigiu muitas coisas no povo referente à adoração a Deus, correto? Aqui nesse versículo 4 tá assim, ó. Olha que interessante. Assim muito, deixa eu ver, é a mesma coisa, né? Assim muito se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viria um rei da Síria e acharia tantas águas? Olha que interessante, gente. O caráter de Ezequias influenciou o povo. O povo muito se ajuntou para ajudar Ezequias. Primeiro, a gente tem um exemplo aqui. Se você quer que as pessoas ajudem, a primeira atitude tem que ser tua. Primeiro ele tampou as fontes. E depois o povo viu e falou assim: não, ele está precisando de ajuda. Eu quero te dizer uma coisa. Você está sendo filmado. Você está sendo filmada o tempo todo. Se você... um exemplo que eu vou te dar. Se você tomar atitudes diferentes daquilo que você toma no seu dia a dia, as pessoas vão reparar isso. Por quê? Porque existe um padrão de ações em você. E esse padrão de ações é determinado pelo seu caráter. Certo? A pessoa que tem um péssimo caráter, o que vai fazer? Vai roubar, vai enganar, vai mentir, vai fazer isso. E você tem o seu padrão. Quando você toma uma atitude diferente, as pessoas na hora reparam. É como uma mancha preta numa parede branca. Ezequias não teve medo de represárias. Ezequias não teve medo de corrigir aquilo que estava errado. Não tenha medo de corrigir aquilo que está errado.
Não tenha medo de perder a popularidade, nem de alguém deixar de gostar de você para você corrigir alguma coisa na sua vida. Não deixe as fontes abertas para o seu inimigo conseguir se alimentar daquilo para te destruir. Não deixe nada que possa destruir a sua vida em pé ainda. O povo falou assim: por que o rei, o rei da Síria, chegaria aqui e encontraria tantas águas? Por que ele encontraria? Por que a gente deixa muitas vezes Satanás mexer em algumas coisas na nossa vida? Por quê? Porque a gente não tampa as fontes das águas que servem de alimento. Não tampa. Continuando o texto, é muito extenso. Fala que ele edificou os muros, eles ficaram lá dentro, então tamparam as fontes das águas em volta, para que quando eles chegassem não tivessem como ficar lá muito tempo. Então é hora da gente pensar e falar: Senhor, como é que eu posso ser aprovado? O que está faltando, Senhor, para eu adquirir esse caráter que pode mudar a história da minha vida? Davi, ele falou assim em Salmo 51, 19 ou 17: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele queria ter o caráter de Deus, ele queria ser mais parecido com Deus. Quando eu escutei uma vez um pregador falar que quando o Senhor Jesus vinha aqui, quando eu for separar vou fazer o arrebatamento, isso é uma ilustração, lógico. Um anjo vai chegar e vai ter uma foto de Cristo, uma foto espiritual do caráter de Cristo, e ele vai olhar assim, vai olhar para a foto e vai olhar para você. Não, você pode ir, você parece com ele. Ele vai fazer assim: não, você pode, você parece com ele, porque só entra no céu pessoas que o buscam, que o adorem, que o clamam, que se entrega. Não entra no céu imundícia, não entra no céu sujeira, não entra no céu isso. Só entra aqueles que são cuidados, que são trabalhados, porque a palavra fala que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até aquele grande dia. Que você tem dado cimento, você tem dado materiais para Deus trabalhar na tua vida, você tem se disposto a estar com Deus, você tem se disposto para, mesmo você cansado, mesmo você arrebentado, falando: não, mas essa palavra é mais importante. Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Para onde eu irei, Senhor? Tu podes transformar o meu caráter. Se você olha para você e você vê que tem coisas que precisam corrigir, está na hora de você parar e ver aquilo que te atrapalha de buscar o Senhor, aquilo que te atrapalha de buscar a Deus. Tampar esses alimentos de Satanás e buscar ao que pode te aprovar. Deus é tremendo, amém? Eu quero que você o adore nessa noite. Eu quero botar um louvor, pastor. Põe um louvor pra gente. Eu já separei. Eu quero que você somente o adore, porque a adoração é algo que te aproxima dele. A adoração é algo que pode fazer você chegar perto dele, ele chegar: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A primeira atitude tem que ser tua. Quando você tiver o caráter de Deus, as pessoas vão te ajudar a fazer as coisas, as pessoas vão abraçar. Será que o teu caráter tem influenciado as pessoas à tua volta? Vamos ficar de pé, vamos? É uma noite de busca, é uma noite de oração, é uma noite de conscientização, é uma noite de você estar diante de Deus e se expor para Ele. Se expor para Ele, amém? Oh Senhor, eu quero te adorar, Senhor.
Eu quero te louvar, Deus. Tu és aquele que corrige, Senhor, tudo em nós, Senhor. Eu quero um coração puro. Eu quero te buscar, Deus. Tu és grande, Deus. Tu pode corrigir os nossos caminhos, Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão viver, Senhor. Quão grande, através da minha vida, Senhor. Através das minhas ações, Deus. Através do meu caráter, Deus. Com esplendor de um rei. O teu esplendor, Senhor, vai estar mais evidente na minha vida, Senhor. Faz a terra se alegrar. Adora Ele. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Oh, Deus. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz.
grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Adore ao Senhor. Adore a esse Deus. Adore aquele que luta por você. Adore. Adore. Senhor, me dá, Senhor, um pouco mais de ti, Deus. Me dá um pouco do teu caráter, Deus. Me ajude a profetizar, Deus. Oh, Espírito Santo. É dia de renovação nesse lugar, Deus. É dia de renovação nesse lugar, Deus. Deus, queremos ser renovados, Senhor. Queremos ser renovados para te adorar, Deus. Queremos ser renovados, Senhor, para profetizar, Deus. Queremos ser renovados, Senhor. Oh, Jesus. Não canse de adorar. Chame Deus para a tua vida. Senhor, eu quero te carregar para a minha vida, Senhor. Eu quero te carregar para os meus sonhos. Eu quero te carregar, Senhor, para os meus desejos. Eu quero te carregar, Senhor, para o meu trabalho. Eu quero, Senhor, profetizar sobre a minha casa. Eu quero, Senhor, que as tuas mãos, Senhor, esteja onde eu colocar as minhas mãos. Deus, eu creio, Deus, que eu sou aprovado, Senhor. Eu creio, Deus, que eu sou aprovado aos teus olhos, Senhor. Eu creio, Senhor, que ninguém pode me calar. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tampar as fontes que alimentam o meu inimigo. Eu vou tampar as fontes que fortalecem o meu inimigo. E eu vou, Senhor, buscar o Senhor. E eu vou corrigir a minha vida. Ei, cachorreandebas. Oh, chega-chorreandebas. Ei, cachorreandebas. Oh, é dia de profetizar. É dia. Ei, cachorreandebas. O começo e o fim se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e cantarei quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Todos hão de ver. Eu cantarei. A tua vida está em mim. Eu sou aprovado aos teus olhos, Senhor. Ninguém pode falar ao contrário. Mesmo eu, Senhor, pode ser a tua voz na minha vida, Senhor. Nem mesmo eu, Senhor, pode ser aquilo que tu achas de mim. Ei, Caiu, me Eu ama. cantarei Manda quão comigo. grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Ele é grande. Todos hão de ver. Quão grande. Quão grande é o meu Deus. Canta baixinho. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. É tremendo. É tremendo quando nós sentimos do Papai confirmando aquilo que nós temos que fazer. É tremendo saber que não andamos sozinhos. Você tem que pensar, Deus não é apenas uma energia. Deus é uma pessoa que anda do teu lado através do Espírito Santo. Você tem que pensar nisso. Você não anda sozinho. Não deixe nenhuma voz falar que você não presta.
nem mesmo aquela que está dentro do teu coração. Não deixe ninguém frear a vontade de Deus. Os teus dias estão escritos no livro dele. É ele que escreveu os teus dias. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Agradeço pela paciência dos irmãos. Amém? Pastor, vem para cá, pastor. Vem fazer a oração. Amém, gente. Olha, a gente nem ajoelhou, mas acredito que a gente orou com tudo que nós temos. A gente ajoelhou em espírito, nós buscamos em espírito, né? Porque Deus, Ele é tremendo, gente. Nós sabemos o que fazer. Uma vez eu estava eu vou falar rapidinho, já estão acabando. Uma vez eu estava num retiro e eu falei: Senhor, que maravilha, que coisa maravilhosa, isso tudo. Deus, naquele retiro, Ele me trouxe uma palavra que eu posso repetir para vocês aqui. Não deixe aquilo que Deus fez na sua vida morrer. Não deixe. Essa é uma palavra forte, que te dá orientações, que te dá uma direção em muitas coisas que você tem que fazer, porque é apenas algo superficial por cima, mas você sabe o que você precisa mudar na sua vida, você sabe o que você tem que fazer, mas isso pode morrer daqui a pouco, quando a gente larga apenas como uma refeição boa, a gente bota do lado. Então, que os irmãos possam pegar essa palavra para vocês também. Não deixe isso morrer. Hoje é um dia de transformação, hoje é um dia de novas atitudes, hoje é um dia, pode ser um marco na sua vida. Os vizinhos, os teus familiares podem ver uma pessoa diferente amanhã, quando você não confia apenas naquilo que vem do teu coração, mas quando você veste aquilo que Deus quer para você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente não anda sozinho. Eu repito isso direto, Senhor. A gente não anda sozinho. É tão bom saber, Pai, que o Senhor está conosco. É tão bom saber que o Senhor guia, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor trata cada um do seu jeitinho, da sua forma, mas o Senhor trata. Deus, obrigado, Senhor, porque desconstruímos algumas vozes de Satanás da cabeça, eu tenho certeza. Algumas vozes que Satanás tenta lançar na nossa mente. Eu tenho certeza que o Senhor jogou tudo isso por terra nessa noite. Deus, eu te agradeço por isso. Te peço uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de descanso. Leve cada um, Senhor, para suas casas em segurança, meu Pai. Dê, Senhor, um final de semana de paz, Senhor, de crescimento espiritual na vida deles, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos. Glória a Deus.